aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com uma convidada super especial. O nome dela é Andriele. Ela também é daqui do Ceará, né? De Ubajara. Não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito de Ubajara. Então, muito feliz por ter uma conterrânea aqui do Ceará junto comigo para a gente conversar hoje. E a Adriele é duas vezes especial, porque além dela ser do Ceará, ela também vem representar o quê? As mamães de plantão, porque a Adriele, vocês não têm noção da rotina dela, gente. Ela foi aprovada de primeira, não foi, Andriele? De primeira na OAB, Isso. com 43 pontos, com QLR de 40 dias e ainda tendo que cuidar de gêmeos de 3 meses. Então, Andriele, se apresente para o pessoal. Vai lá, a palavra é tua. Oi, gente, meu nome é Andriele, eu estou com 25 anos e eu estou no 10º semestre ainda do curso de Direito. Eu não concluí a faculdade, espero concluir agora nesse mês, graças a Deus, estou só dependendo da apresentação do TCC. E já estou aprovada na OAB, primeira e segunda fase, graças a Deus. E assim, é uma emoção muito grande, porque você ter tudo que você tem que fazer, porque a vida de todo mundo é muito corrida. Todo mundo tem o que fazer. Seja mãe, seja pai, seja filho, irmão, estudante, funcionário, todo mundo tem o que fazer. E você ter uma rotina conturbada, você ser estudante, você ser mãe, você ser filha, você ser esposa, você ser uma série de coisas, é realmente muito desafiador. E está aprovado na OAB, primeira e segunda fase. Sendo que a primeira fase era um desafio que eu tinha, assim, era um bicho de 7 cabeças. E ter encontrado a Ana, ter encontrado o QLR e ter conseguido participar desse método, ter conseguido ser aprovada, assim, eu devo muito ao método, devo muito à Ana Clara, devo muito à Vício, sabe? Porque, assim, é gratificante demais estar aqui hoje contando para vocês a minha experiência e contando a minha experiência dentro do método da Ana, porque, assim, é uma pessoa fantástica. Não conheço pessoalmente, gostaria muito de conhecer e dar um abraço, assim, apertado nela e agradecer E a gente demais, tá bem gente. pertinho, né? E não é difícil não se conhecer, que a gente tá bem pertinho, no mesmo estado. Já facilita. Verdade. E, Andriele, só para vamos lá introduzir. Eu quero saber um pouco da Andriele na faculdade. Andriele, como é a tua rotina? Porque tu ainda tá na faculdade, né? Tu ainda não se formou. Então, conta como era a tua rotina. Tipo assim, antes de fazer o AB, tu sempre foi uma pessoa dedicada, sempre trabalhou, teve que trabalhar junto. Como era sempre tua rotina? Foi muito turbulenta? Como era a Andriele na faculdade? Antes do AB. Pronto, a minha história enquanto universitária começou já assim que eu finalizei o ensino médio. Eu finalizei o ensino médio em 2013. E assim, no final de 2013 eu já fiz o Enem, né? Fui aprovada numa Universidade Federal do Piauí, em Direito. E assim que eu finalizei o ensino médio, eu já fui para lá. Fui morar em Teresina, passei 2 anos morando em Teresina. Então, eu com 17 anos eu já saí de casa, já fui para outro estado, morar sozinha, sem nunca ter saído da casa dos meus pais, para cursar Direito, que sempre foi meu sonho. E aí, infelizmente, quando eu já estava no 4º semestre lá, eu tive que trancar a faculdade, né? Por problemas mesmo assim familiares e tudo, eu tive que voltar para cá, para Ubajara. E aí eu voltei no final, eu passei 2014, 2015 lá, voltei no finalzinho de 2015. Aí fiquei o 2016 e o 2017 parada, sem estudar. Eu até tentei um outro curso, mas não me identifiquei. Porque aqui na minha cidade, Bajara, não tem faculdade. A mais próxima seria em Tianguá, particular. E a época eu tinha um medo assim tremendo do FIES e eu não tinha condições financeiras de bancar o curso de Direito. Ou eu teria que ir para Sobral para tentar uma universidade pública lá em Sobral, mas não se adequava à minha rotina, porque aí eu comecei a trabalhar, a vida adulta chega, né? A vida adulta chega, as responsabilidades chegam, Os boletos e aí eu chegam, tive né? que Os trabalhar e boletos. não se adequava à rotina. Aí no finalzinho, aí em 2017 eu fiz o Enem de novo, não sei por quê, deu a doida, eu fiz o Enem de novo. E no comecinho de 2018, aqui na cidade vizinha, Tianguá, a faculdade, na época ainda era só a Faculdade de Educar, FIED, que hoje é Uninta também, que o Uninta comprou. Então, abriu bolsa para a ProUni.
E aí eu vi ali a minha oportunidade. Você quer saber? Eu vou tentar. Porque o FIES eu tinha muito medo de fazer a faculdade toda ali, finalizar a faculdade e agora, o que é que eu vou fazer? Vou pagar como? E aí eu já vinha de uma universidade federal, então eu queria tentar, né, fazer novamente sem o custo financeiro. E aí consegui a aprovação no ProUni e comecei em 2018 novamente, retomei a faculdade e desde então eu venho sendo bolsista. E é assim, eu sempre trabalhei, sempre estudei, eu sempre gostei muito de estudar, eu me considero uma pessoa dedicada, né? Porque eu sempre gostei, não só a dedicação, mas também o gostar de estudar e gostar do que eu faço. Porque eu nunca me vi em outro curso. Até tentei, mas eu nem passei de segundo semestre porque nunca gostei. Então era o direito, e aí tinha que ser o direito, e foi o direito. Que legal. E aí, então, tu sempre conciliou a tua faculdade com o trabalho, né? Porque tinha que, enfim, Sempre consegui. já Tinham era dias, por independente, né? exemplo, Já era independente, então tinha que trabalhar para, enfim, para conseguir se manter. Certo. Mas você sempre se considerou uma pessoa super dedicada, estudava realmente, buscava estudar o máximo que conseguia. Porque eu acredito, Andriele, que isso é um fator muito importante, que conta muito quando a gente vai falar de preparação para o AB, porque é óbvio que você não veio sem saber de nada, né? Óbvio. Então eu queria saber um pouco dessa tua fase de faculdade. E aí chegou tua época de fazer o AB, né? O que foi que fez você escolher o método QLR? Como foi que o método apareceu assim na tua vida? O que foi que, assim, alguém te falou, tu viu o anúncio? Como foi que surgiu? O que foi que te chamou a atenção? pronto. Assim, a minha história com o QLR começou com a minha história com a Vício, acompanhando o Instagram da Vício. Ainda lá por volta de 2019, eu conheci, assim, com alguns contatos dentro de professores da faculdade, eu conheci o Fernandes. Você conhece o Fernandes, né? Meu pai, óbvio que eu conheço. Cheguei a conhecer o Fernandes. Aí me disseram que ele era pai da Ana Clara, que tinha um Instagram de preparação para a OAB. Então eu comecei a seguir o Instagram da Vice de um Estudante em 2019. Aí fui acompanhando, né? Eu vi que ali questão de preparação para a OAB, e eu queria que, assim, ao longo da faculdade, a pressão do estudante de direito é a OAB. Então eu queria muito, né, assim, uma preparação para fazer, eu já tinha mais ou menos calculado quando que eu ia fazer, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer ainda no nono semestre. Eu queria tentar no nono semestre, porque se não desse certo no nono, eu tinha o 10º para tentar, né? E eu conseguiria. A minha meta era terminar a faculdade passada na OAB. Então eu fui acompanhando o Instagram. E aí, no finalzinho de. Aí começou a pandemia, toda aquela loucura de pandemia. E assim, com a pandemia, parece que a vida da gente virou de cabeça para baixo. Porque os estudos, eles ficaram remotos e parece que acontece uma acomodação, pelo menos aconteceu comigo, uma acomodação. Então, aquela rotina, sair de casa cedo, trabalhar, chegar no trabalho, ir para a faculdade, chegar na faculdade, estudar, eu não tinha mais. Então, aconteceu uma acomodação, eu me acomodei. Então, ali, já em 2020 e tudo, aí no final de 2020, eu descobri que estava grávida. Não foi uma gravidez planejada. Então, aí assim, a gente faz os cálculos, né? Calculei o tempo, eu disse, não, eu vou ter bebê em julho. Então, dá para eu fazer a OAB em junho, porque eles tinham, não se encaixaria no último ano, mas no edital do 33, eles colocaram a possibilidade de fazer ainda no 8º semestre. Opa, vai dar certo. Eu de barrigão, não, vai dar certo. Aí minha gravidez, ela foi cheia de intercorrências. Aí já no finalzinho de maio, eu tinha me inscrito pro 33. Aí no finalzinho de maio, meu médico disse assim, ó, você quer saber? Pode ser que em junho você já esteja de bebê no colo, porque eu não conseguiria chegar até julho, que era a data prevista do parto. E eu não poderia me deslocar daqui para Sobral, porque é onde acontecem as provas aqui, né? Eu não resisti, assim, os meus filhos não resistiriam na minha barriga à viagem.
de ir para Sobral, de passar a tarde toda fazendo uma prova, porque a gravidez já estava avançada. E aí, eles, assim, foi uma proibição, né? Eu tinha que segurar os meus bebês o máximo que eu conseguisse, e se eu fizesse todo esse esforço, poderia acontecer alguma intercorrência e eu ter eles prematuramente demais. Aí eu não, então eu não vou fazer o 33. Quando passou o 33, eu agradeci a Deus em não ter feito, porque aquele exame, Deus me livre e guarde. Foi uma loucura. Foi o tenebroso, foi o tenebroso. Aí você lançou o método QLR em julho. Você fez aquelas lives todas, e eu disse assim, quer saber? Eu vou acompanhar as lives. Acompanhei as lives. Eu tava de bebezinho novinho, eles já tinham nascido. Acompanhei as lives. Aí, assim, o que acontece? Tem um custo financeiro. Eu tava de bebezinho no colo, eu tava sem trabalhar, e aí acontece todo aquele problema. Aí o meu, não é marido porque a gente não é casado, né? Mas é meu companheiro de vida. A gente assim, a pessoa com Falta que só divide assinar o a vida papel. comigo. Né? Isso Só falta só assinar o papel, papel. tá? Isso. Aí ele disse assim, eu comentei, né, pra ele, tem a Ana, expliquei quem era a Ana Clara, quem era a Bispo e tudo mais, aquela coisa toda. Vai ter a OAB em outubro e ela tá lançando um método. Aí ela tem os 90 dias. Só que aí não deu para comprar, porque realmente foi alto o valor. Aí você lançou de 40. Aí ele disse: não, eu vou comprar. Vou comprar para você, não quero nem saber. Nem que a gente tenha que se virar nos 30, mas você vai conseguir acompanhar pelo menos o de 40 dias. Aí foi, aí ganhei então, o olha método de só, 40 gente, dias. olha só que legal. O companheiro dela incentivando os estudos deu para ela, não foi o Ele é método que ele é 40 dias. Assim, ele é um dos meus maiores incentivadores, um dos meus maiores incentivadores. Ele não deixa eu cair, ele não deixa eu parar. Se eu tô aqui quieta, você tem o que para fazer? Pode fazer. Tem o que para estudar? Vai estudar. Era assim na preparação, porque a gente tinha toda aquela correria, né, do início da maternidade. E aí, assim, quando abriram as inscrições do método, que eu me inscrevi, comprei, comecei a estudar, ele não deixava eu ficar quieta. Você já resolveu as questões? Você já acompanhou? Você fez a meta do dia hoje? Não deu para fazer? Não, mas vai fazer no dia seguinte. Era assim, sempre foi desse jeito. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. E ele, então, te ajudou muito com os bebês, no caso? Porque eram teus Sim. bebês na época tinham 3 meses, eram gêmeos. São homens, mulheres ou homem e mulher? São meninos. Meninos, né? Certo. Então ele tipo assim, como foi? Vocês tiveram uma conversa no sentido de que a gente vai ter que colaborar um com o outro para a gente poder estudar, para poder me dedicar. Como foi? Houve essa conversa, houve esse pacto entre vocês para poder tu conseguir estudar? Pronto. Porque eu digo Como assim a que gente, às vezes, eu falo muito para os meus alunos que às vezes a gente precisa ter uma conversa com as pessoas com quem a gente divide a vida, com quem a gente mora, para poder eles entenderem a real importância da prova para você, né? E focar realmente para ter um resultado. Então, achei muito legal que, na verdade, o seu companheiro já meio que tomou essa iniciativa, então já mostra que ele te incentiva muito. Mas, assim, como era a tua rotina, assim, no QLR? Por exemplo, bebê acordou, tem que alimentar. Como era e tendo que estudar? Conta um pouquinho desse caos, como era a tua rotina. Pronto. Assim, ele passava o dia trabalhando, né? Então, durante o dia, ele não podia me ajudar, porque ele tinha que trabalhar. Aí, minha mãe é outra pessoa, assim, que me ajudou fora do contexto. Então, eu tinha ela ajuda, e minha irmã também. Ela só tem 13 anos, mas ela disse, não, eu vou ajudar você. Assim, lá em casa, a gente montou realmente uma rede de apoio. E aí você falou que é muito importante a gente ter essa conversa com as pessoas que convivem com a gente, porque, mas eu não tenho quem cuide dos meus filhos, tem que ser eu. Mas, assim, sempre tem alguém. Não precisa ser integral, mas sempre tem uma ajuda. Então, o que era que acontecia? Durante o dia, E tu ainda estava na faculdade, né? E tu ainda estava na faculdade. Isso, eu ainda estava na faculdade. Aí, de manhã, minha irmã ia para a escola, minha mãe ia trabalhar, meu esposo ia trabalhar, então era só eu e os meninos. Desde os 2 meses deles, que eu cuido deles sozinha durante o dia.
Então, eu tive que me adaptar, criar toda uma rotina, estabelecer tudo direitinho para eles e para mim. Aí, à tarde, minha irmã chegava da escola, então ela já me ajudava com eles em algum momento que precisasse. Aí, no finalzinho da tarde, minha mãe chegava, então ela já assumia. E à noite, o meu esposo chegava, então ele e elas tomavam de conta dos meninos. Entendi. Aí, o que era que eu fazia? Eu pegava ali a meta daquele dia, ia ler, o que é que eu tenho que fazer hoje? Tenho isso, isso e isso. Os meninos dormem, porque criança, bebezinho pequeno, tem aqueles cochilos durante o dia. Então, para eu conseguir estudar, para eu poder criar a rotina do método, eu primeiro tinha que criar uma rotina com os meus filhos. Então, foi um Já foi a trabalho dica. inicial, primeiro criar a rotina deles. E isso, estabelecer horários, porque fica mais fácil. Aí tinha horário deles, daquele cochilo deles, daquela soneca deles, era 1 hora e meia, 40 minutos. Eu já usava aquele tempo, aproveitava aqueles minutinhos que eu tinha para estudar, porque eu sabia que o meu tempo durante o dia era tomado basicamente por cuidar deles. Então, os minutinhos que eu tinha que estudar, eu tinha que resolver a questão, eu tinha que pegar o celular, pegar ali o aplicativo para resolver 1, 2, 3, 4 questões. Não precisava ser, eu sempre coloquei na minha cabeça que não precisava ser 10, 20, 30 questões. O que eu resolvesse já ia adiantar bastante. Então, eu fazia isso. Aí, sim, aí tem aquela questão. A gente cria a rotina, mas criança não é robô. Aí sempre tem aquele dia que tá chorando, que tá mais enjoadinho, que tá mais dengoso. Aí, assim, eu costumava... É uma cena que eu tenho até registrado isso. Quando eles estavam bem enjoadinhos, eu na rede, deitado com eles na rede, um do lado, o outro do outro, em cima de mim, dormindo, eu abraçado com eles e o celular aqui na frente, estudando, resolvendo questão. Balançando o menino na rede, resolvendo questão para eles cochilarem e eu consegui resolver as questões. Eu me virava nos 30, a gente se vira, a gente cria, a gente faz mágica. Mas era a mágica que eu precisava para conseguir estudar e atingir o meu objetivo, que era passar na OAB. Legal, Andriele. E é muito importante isso que tu falou, porque assim, o que é que eu percebo? Que muita gente, não só mães, mas pessoas que têm a rotina assim bem turbulenta, que tem pouco tempo para estudar, muitas vezes eles buscam o quê? Ter uma preparação perfeita e tipo assim, e querer sempre a perfeição. Por exemplo, você querer sempre fazer a meta tal, sendo que nem sempre você consegue. Você tem que ali fazer o que você consegue dentro das condições que você tem. É aquela coisa, dar o seu jeito também, né? Tipo assim, quem quer dá um jeito. Então, realmente, eu acredito muito nessa frase. Porque assim, poxa, você tá com 2 bebês dois, gente, 2 bebês, não é só um, não, é 2. Multiplica o trabalho por 2. Com eles colocando para dormir e ainda resolvendo questão, mesmo que seja 1, 2 ou 5 questões, isso já demonstra o quanto tu estava determinada, sabe? A querer aquilo, né? Então é muito legal esse teu relato. E, André, me fala, como foi que tu se sentiu? Por exemplo, qual foi a tua maior dificuldade no método? Em relação ao método em si. Por exemplo, era o mais difícil para ti? Era questão, era lei seca, era revisão? O que era o mais difícil? O mais difícil era a questão mesmo de ter o tempo para ler a lei. Entendi. Porque o meu, assim, infelizmente, eu não consegui cumprir o método integralmente. Uhum. Se não deu, infelizmente não deu porque não se encaixou, assim, a rotina bagunçou e não deu para fazer. Assim, eu não conseguia, tinha dias que eu não fazia nada não seguia aquele cronograma direitinho, tinha dias que eu fazia o dobro. Então, assim, era um dia compensava o outro. Mas a minha maior dificuldade mesmo foi pegar a lei, parar para ler a lei, sabe? Entendi. Porque, assim, revisão, a gente passa o olhar ali por cima e vai dando certo. A resolução de questões, para mim, foi a parte mais fácil, porque hoje em dia a tecnologia ajuda muito. Você tem um aplicativo ali no celular, você tem ali um site, uma coisa bem rapidinho. Então, você está ali resolvendo. Então, a questão mesmo mais fácil para mim foram a resolução de questões e o mais difícil foi a lei. Porque o resumo, a gente desenrola, a gente pega ali rapidinho, lê uma coisa, lê outra. Mas você sentar para ler a lei, ler ali artigo por artigo, identificar, pausar, dividir ali para seu entendimento, realmente para mim não deu muito certo, porque não deu tempo, na verdade.
Entendi. Foi a minha maior E dificuldade. No em começo eu até relação tentei. E em relação à tua, por exemplo, à tua gestão de emoções, por exemplo, você se considerava uma pessoa ansiosa, nervosa, com medo? Como era a Andriele lá na época, estava fazendo o AB? Quais eram os sentimentos que vinham, né? Tipo assim, me conta um pouquinho dessa parte de emocional. Pronto, assim, a ansiedade bateu. Eu descobri que eu era uma pessoa ansiosa na preparação para a OAB, porque eu queria, era uma coisa que eu queria muito ser aprovada. Eu queria muito esse resultado para mim. E eu tinha muito medo de não conseguir. Uhum. E aí, assim, uma coisa que eu ouvia muito, Andriele, mas se você não conseguir, pensa que você é uma pessoa muito atarefada, tem seus filhos pequenos e tudo, mas eu não queria culpar ninguém, eu não queria culpar nada. Se eu não passar foi porque eu tinha meus filhos para cuidar. Não, eu não queria atribuir essa culpa a eles. Entendi. Se eu não passar é porque eu tinha um trabalho. Eu não quero Não, eu não queria ter algo para atribuir a culpa. Eu queria passar. Então eu Entendi. tinha E muito isso, medo de chegar. pode continuar. Pode continuar. Eu tinha muito medo de chegar na hora da correção da prova e começar a corrigir e não atingir os 40 pontos. E aí? E agora? O que eu vou fazer? Eu tinha na minha cabeça que eu não ia desistir. Se eu não passasse, eu não ia desistir. Mas eu sei que eu ia ficar muito chateada, eu ia ficar muito mal. E aquele sentimento de culpa própria, não de culpar o outro, porque eu não queria, mas era o que eu mais ouvia. Se você não conseguir, é por isso. Mas por que atribuir a culpa a outra pessoa se depende de você? Era isso que eu pensava, era isso que mais assim, era isso que mais martelava na minha cabeça. E isso, na verdade, é um pensamento muito maduro da sua parte, porque o que a gente mais vê são as pessoas terceirizando as culpas e as responsabilidades. O que é o que eu mais vejo? Não estudei porque aconteceu tal coisa, não estudei porque não sei o quê. E é dando desculpa para tudo. Tudo arranjam desculpa porque é isso meio que livra a culpa deles. Só que, na verdade, eu acho assim que, só pelo jeito que você fala, eu percebi que era algo que você queria tanto que desse certo, que você ali deu o seu máximo ali nas tuas condições para conseguir passar por essa prova só uma vez, né? E deu o máximo, porque eu digo, gente, a vida retribui, Deus retribui, sabe nossos esforços, sabe o quanto a gente luta, sabe o quanto a Andriele lutou para fazer a faculdade, para cuidar dos filhos, enfim. Então eu digo assim que Deus recompensa uma hora ou outra. Então assim, graças a Deus recompensou logo, né, de primeira. Mas, assim, eu digo que isso tem muito a ver, obviamente, com a sua decisão de ter o foco de estudar, com a sua decisão de e ter seu marido, sua família para lhe apoiar, uma rede de apoio boa, como também, como é que é? Vale, me perdi agora. Eu ia falar alguma coisa e me perdi. Enfim, da sua determinação, como também da tua mentalidade de ser responsável pelas próprias atitudes, pelas próprias decisões. Então, muito legal ouvir isso de ti. Realmente é algo que eu percebo que muita gente precisa ter essa mentalidade, né? Ter essa mentalidade de você ser o único responsável pelas suas ações, pelas suas escolhas e pelas suas decisões, né? E, Andriele, eu vi ali que tu tirou É verdade. 43 pontos na prova, não é isso? Como foi os teus simulados? Porque Isso. sabe que no método QLR a gente faz muitos simulados. E no de 40 dias, como é menos tempo do que o de 90, né? Costuma ser bem turbulento os resultados. Como foi teu resultado? Se tu lembra, assim, como foi a margem? Tipo assim, se foi Nossa, subindo, ó, descendo? E como foi? eu começava a fazer simulado, beleza, terminava o simulado. Ia para correção. Eu começava a corrigir. Aí aquele método de correção é fantástico, porque você está ali corrigindo, você já vai associando com o que é, o que não é. E aí eu começava a corrigir assim, meu Deus, eu passei 5 anos na faculdade fazendo o quê? Que eu não Passei sei fazendo de nada. nada, porque eu não lembrava mais de nada. Eu fazia simulado, eu fazia, meu Deus, isso aqui eu errei, isso aqui eu errei, como que eu errei isso aqui? A minha média nos simulados era 35, 38, 37, 39. Se eu disser, Ana, que eu fiz um simulado com mais de 40 pontos, eu vou estar mentindo. Eu me Então, tu achava não a pior conseguiu. pessoa do mundo.
Então, você não conseguiu 40 pontos antes de fazer a prova? Não consegui. Não consegui os 40 pontos, Caramba. nenhum simulado. Não Aí, consegui. aí, ó, Foi olha assim, só. eu me martirizei. Mas assim, olha Eu só, chegava assim André, para você tem vários pontos assim que você pode incentivar as pessoas, porque eu também costumo receber muitas perguntas. Ai, Ana, até agora eu não consegui 40 pontos. Ai, meu Deus, será que vale a pena eu fazer a prova? E eu falo, gente, inclusive você já deve ter escutado eu falar isso, que é o quê, gente? O jogo só vai ser decidido lá no dia da prova. Porque cada prova é uma prova. Então, o simulado cada simulado que você vai fazer durante o estudo é um simulado diferente, que cai em coisas diferentes. E você pode errar, mas você vai aprender com seus erros que vão te ajudar no dia da prova. Mas o que vai decidir mesmo sua aprovação é só lá no dia da prova, né? Então você tem que batalhar, persistir até a decisão final, porque é lá que vale. Então, poxa, imagine se a Andriele tivesse desanimado, se tivesse desistido por conta dessas notas. Não é isso? isso. Eu chegava para as pessoas mais próximas a mim e dizia assim: eu fiz simulado hoje, eu fiz 37 pontos. Eu fiz simulado hoje, eu fiz 39. Ah, fez 39, vai esperar a anulação. Que anulação, gente? Eu não quero ficar pendente por anulação de questão. Eu quero fazer 40 pontos. E aí eu ficava muito mal, eu ficava muito triste. Ai, André, não desanima, vai lá, em frente, não consegue. Você sempre foi uma pessoa estudiosa, tuas notas na faculdade sempre foram muito boas. Eu disse, gente, mas eu faço simulado, a gente tem que bater em questão, resolver questão. E não consigo os 40 pontos, se é aqui no simulado que eu tô na minha casa, sentada aqui na minha mesinha, na minha cadeirinha, e não tô com aquela pressão de ser o dia da prova, não tô conseguindo. Quando eu chegar no dia, como é que vai ser? Ah, não, eu tinha tanto medo e vergonha de não chegar. Ah, não. Eu ficava com medo e com vergonha. Se eu não conseguir nem 30 pontos nesse negócio, a vergonha que eu vou passar. Mas eu sempre ficava com aquela história. Não, é como você é sempre como você disse. Tem que esperar o dia do jogo. O treinamento é treinamento, mas a gente só decide no dia do jogo. Exato. E o dia do jogo E, deu certo. e cada prova é uma prova. Você não pode comparar, porque a gente só sabe. É um sorteio do que vai cair na sua prova. Então, realmente, cada prova é única e você não deve considerar nem um jogo ganho e nem perdido com os resultados simulados. É o que eu falo também pra galera. A galera que tá tirando 50 e poucos, 40 e poucos, só tirando nota boa, eu falo, gente, também o jogo não tá ganho. Eu falo para as duas partes, porque existe tanto aquelas pessoas que acham que tá ganho e não tá, quanto pessoas que acham que tá perdido e que na verdade não tá. Então, não sabia disso de você, muito legal saber sobre isso. E, Andriele, para a gente finalizar nosso bate-papo, eu queria te perguntar, assim, para tu dizer, para a gente finalizar, um conselho final. Tanto para a galera que vai começar a estudar para a OAB, como para a galera que está hoje em dia no método QLR. A turma de 40 dias começou, então a galera está aí na segunda semana de estudo. Então, dá algum conselho aí para eles. Enfim, o que vier na tua cabeça, no teu coração, fala aí o que é que tu vai dizer para eles. Primeiro de tudo, não deixe o desespero tomar conta. Se você não conseguiu cumprir a meta do dia de hoje, não se desespere. Espere o dia de amanhã e faça a meta do dia de amanhã. Porque o maior erro da gente é deixar o desespero tomar conta. A gente controla a ansiedade? Não, a gente não controla a ansiedade. Mas a gente pode decidir se quer ou não ficar ansioso. A gente pode decidir se quer ou não sentir a alegria de lá no dia 3 de julho, por exemplo, chegar à noite, 8 horas da noite, e você já está pensando no curso de segunda fase. Você que decide se quer ou não sentir essa alegria. Quando você coloca na cabeça e na sua frente, que é você que vai fazer a sua prova no dia 3 de julho, é só você que pode fazer essa prova. Se você vai fazer e você vai passar, então você vai passar. Não mas e se eu não passar? Não existe um mais e se eu não passar. Você vai passar e pronto. Coloque isso na sua cabeça. É isso que vai ser o seu norte. Na minha preparação, isso era o meu norte. Eu quero isso para mim. Primeiro, eu quero dar essa alegria para mim. Eu quero sentir a alegria que outras pessoas sentiram. Então, assim, me motivou a vontade de chegar lá. Então, quem está aqui, quem está acompanhando, quem está estudando, motive-se pela vontade de chegar lá, porque você chega.
Legal. Quem quer E dar um assim, jeito, quem quer faz a certa, a gente busca, a gente corre atrás. Cansa, baixa a cabeça, respira um pouquinho e segue em frente. e vale a pena, não vale? Vale demais, demais. Você começar a corrigir a prova. Corrige, aí começa a contar. 1, 2, 3, 4, 39, 40. Você não conta mais nem o restante. Chegou nas 40, não precisa mais contar o restante. E outra coisa, ainda nem tá formada e já tá com a prova garantida. Agora só falta o TCC, né? Ou seja, tirou um peso Isso, enorme já e já apresentado vai se formar, já vai se formar com a AB prontinha para ser recebida, né? Então isso aí alivia bastante. E assim, me não enxerguei, tem coisa. é. Eu falo muito, gente, façam o quanto antes essa prova vocês conseguirem, porque é muito bom você já se formar com isso, sem esse peso, sabe? É muito bom. E achei muito legal uma frase que tu disse, porque eu também fiz exatamente a mesma coisa. Quando eu me preparei, para mim também só tinha uma alternativa, que era eu passar. Eu vejo muita gente falando: "Ah, se não passar, tem outra prova, tem 3 provas por ano". Para mim, Ana Clara, também só tinha aquela prova. Era ou eu passava ou eu passava. E eu levava isso também como combustível para poder me manter focada, né? Para manter ali mesmo com a dificuldade, manter focada. Então, assim, me identifiquei bastante, porque para mim também só tinha essa alternativa. E a partir do momento que você só vê essa alternativa, só enxerga essa alternativa, você vai focar muito mais, né? Você vai em busca daquele objetivo. Isso. Então, muito legal. Então, É ter objetivos. Ter objetivos é o que move a gente. A gente vai em busca de um objetivo e vai e luta e mata um leão por dia que for para conseguir. é isso mesmo. E quando você Então, tem assim, é, uma coisinha pequenininha ali olhando para você, chorando, mamãe, me dá meu mamar. Peraí, filho, que eu só responder essa questãozinha aqui. Mas, assim, é gratificante demais. É gratificante demais, demais, demais. Hoje mesmo eu converso com eles, eu digo assim, eles não entendem, mas eu digo assim, filhotes, é por vocês, assim, vocês me motivaram a dormir mais tarde, acordar mais cedo, a ir atrás de meta 1, de meta 2, e era por vocês, e foi. Foi por mim e foi por eles também. muito legal. Então, Andriele, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite. Foi maravilhoso nosso bate-papo. Você com certeza motivou, incentivou muitas mães, a galera também que está fazendo o QLR de 40 dias, saber que é possível, mas tem que fazer a sua parte, né? O milagre não cai do céu. A gente tem que sentar, tem que fazer a nossa parte, tem que fazer renúncias, né? E tem que, tipo assim, acreditar que é possível. Então, muitíssimo obrigada mesmo. Espero que a sua vida seja repleta de sucessos, que seus filhos cresçam com muita saúde e tenham uma mãe, né? E já tem uma mãe maravilhosa como você. Obrigada, muito, muito obrigada, Ana. Assim, é uma honra mesmo estar aqui, porque eu sei, a gente que acompanha você diariamente sabe da sua alegria e da sua vontade de passar tudo isso para a gente. Você não está ali porque você é obrigada, você está ali espontaneamente, assim. Você demonstrar o seu dia a dia, a forma como você faz, toda a sua dedicação. Ontem mesmo você passou o dia todo trabalhando com enxaqueca, mas estava ali porque você faz isso por nós. Assim, eu sei que é muito gratificante para você quando você recebe aqueles directs. Obrigada, Ai, Ana, muito obrigada. A gente conta a nossa história, a gente está contando a nossa história para uma amiga, sabe? A gente está contando assim para uma pessoa, uma intimidade. Eu estou aqui me sentindo muito. Eu pensei que eu ia ficar muito nervosa. Ai, meu Deus, eu estou no podcast da Viz. Não, a gente conversa assim, como se a gente estivesse conversando com uma amiga. Então, e quem é está esse o no objetivo. PLR, acredite. A Ana vai ficar muito feliz quando você for aprovada. E vai participar do podcast também, né? Isso. Então, gente, estudar em casa para estar aqui no lugar da Andriele, para estar no lugar dela futuramente no podcast. Então é Com isso, gente. Um certeza. beijão. Muitíssimo obrigada e até o próximo episódio.